Semestre 2021/2, SIC 0231, Laboratório de Circuitos Lógicos, o código da disciplina é SIC 02, Universidade de Brasília, Grupo 44, componentes do Grupo São Gabriel do Conceição Miranda e Rafael Alves Pereira. Esse é o vídeo correspondente à questão número 6 do projeto final, que pede para a gente fazer um operador de resto de divisão, só que uma divisão inteira, né? Aí, aqui estão as margens de valores, você pode ver que R3 continua não podendo ser zero. Aqui, nota que tem um menor ou igual aqui justamente por a margem de valores negativos. Eu consigo representar um valor negativo a mais do que em módulo, do que um valor positivo, justamente porque o zero, entre aspas, ocupa um espaço no lado dos positivos. Mas, voltando. Só que aí a gente tem um problema. O problema é por conta do seguinte: a divisão por inteiro, ela possui resto ambíguo. A divisão por inteiro possui resto ambíguo. Por exemplo, menos 42 dividido por menos 5 pode ser o resultado tanto 9 com resto mais 3 ou um resultado 8 com resto menos 2. Esses valores eles não são totalmente aleatórios, é possível correlacioná-los usando o módulo do divisor, que no caso é 5, usando 5 aqui. No caso aqui seria menos 2 e aqui seria 3. Então você consegue uma correlação entre eles, só que fica aquela coisa, qual dos dois que a gente usa? Então a gente usou por padrão a lógica do Python, como o Python fornece esses restos de divisão por inteiro. Então eu vou minimizar aqui, vou mostrar o programa agora, né? Bem, aqui está o nosso programa. 5 primeiras linhas padrões. Essas duas linhas aqui, R3 nunca vai ser zero, mas por precaução a gente verifica para não entrar em um loop infinito. R2 também a gente verifica se está em zero, vai direto para cá. Não teria necessidade, né? Já que no próprio circuito aqui na linha 15 se R2 fosse zero, ele já pularia para cá e pularia para o fim, então não tem muita necessidade, mas é tipo mais uma questão de cada programador, né? Bem, aqui adianta no caso de R2 já ser zero, adianta alguns passos, digamos assim. Mas bem, na parte amarelo claro, a gente tem que R4 é igual a R2. Perdão. Na parte amarelo 4, a gente salva o módulo de R2 em R4. Basicamente isso, e a gente faz o mesmo na parte amarelo queimado. E a gente também registra se esses valores que a gente salva o módulo eram anteriormente positivos ou anteriormente negativos. Por exemplo, se R2 for negativo, a gente diz que RC é igual a 1, para mostrar que R2 é negativo. Mesma coisa com R7, diz que ele é 1 se R3 for negativo. Assim a gente sabe se os nossos números eram negativos ou eram positivos. E a gente salva esses valores, os módulos em R4 e R5. Bem, aí na linha azul aqui, a gente faz a divisão semelhante ao programa passado, né? Ao programa passado para calcular o resto, né? Simples, o mesmo procedimento. Então, só que como os valores estão em módulos, a gente vai encontrar um resto em módulo que pode ser o módulo do resto negativo, pode ser o resto positivo, e a gente também tem a possibilidade de fornecer o resto positivo quando o resto for negativo, ou o resto negativo quando o resto for positivo. Então, tem várias possibilidades, e é justamente para isso que serve essa linha verde. Aqui a gente estudou essa lógica do Python, né? A gente estudou a lógica do Python aqui, e com base nessa lógica, a gente estabeleceu algumas conversões aqui, usando aquela relação, usando essa relação aqui, a gente estabeleceu algumas conversões aqui justamente para obedecer o comportamento do Python. Basicamente isso aqui. Se ambos forem positivos, o resto é simplesmente M. Se ambos forem negativos,
na verdade, se ambos forem negativos, m, na verdade, representa o módulo do resto negativo. Então, a gente negativa ele para mostrar o resto como número e não como módulo. Nesse caso, nesses dois casos aqui, em que um divisor é negativo, aí vai entrar aquela lógica, no caso, por exemplo, do divisor negativo, m representa o resto positivo. No caso do divisor do dividendo, no caso do dividendo negativo, m representa o módulo também, representa o módulo do resto negativo. E aí, usando essas conversões, a gente muda o valor de acordo com a lógica do Python para tirar essa ambiguidade que a gente descobriu aqui. Então, vou mostrar o circuito agora. Aqui está o circuito. Aqui está o circuito. Eu já passei o código para cá. O primeiro procedimento que a gente faz, o primeiro teste, é testando as maiores margens de valores, né? Como no caso aqui 8.000, que representa o maior número negativo possível, que é menos 32.768. Então a gente vai dividir ele por 0,3 e 8, que representa 1.000. O resultado tem que ser, segundo a lógica do Python, vamos ver aqui, ó, menos 32.000 dividido por 1.000, o resultado tem que ser 232, que em hexadecimal corresponde a 00 e 8. Então eu vou dar um play, vou ativar o enable, vou ativar o clock automático, vou voltar, e aí a gente tem 00 e 8. Vou fazer mais uns exemplos aqui, só para confirmar. Por exemplo, o próximo exemplo do Python seria o valor positivo. Mas o valor positivo, a gente não seria o valor positivo com o menos 1.000. Menos 1.000 em hexadecimal é FC18. FC18. Opa, perdão. FC18. Mas o valor positivo a gente não tem. Porque justamente esse cara aqui a gente não consegue representar em complemento de 2 para 16 bits. Se a gente dar um play, a gente obtém FD00, perdão, FD00. Mas se a gente for aqui olhar como eu usei 80000, novamente, eu estava na verdade digitando esse valor aqui. Então a conta que foi realizada lá, que o programa enxergou, foi esse valor aqui, que foi menos 32.768 dividido por menos 1.000. O resultado, segundo a lógica do Python, é menos 768. E esse valor, em complemento de 2 e hexadecimal, é justamente FD00. Você pode até confirmar depois no sitezinho lá, nesse site aqui, ele já realiza a conversão. Cadê? Esse sitezinho aqui, ó, ele já realiza a conversão. Você coloca o valor em decimal e ele pode escolher em decimal, hexadecimal. Mas se você coloca o valor e ele fornece o complemento do valor. Não acho que ele fornece o valor, ele fornece o complemento. Tá. Bem, vou fazer mais alguns testezinhos aqui, só para confirmar mesmo. A gente testou esse aqui não dá, né? Justamente por conta desse valor ser impossível de representar. Agora esse valor aqui, ó, esse valor dá, porque esse valor aqui é possível de representar. Só manter menos 1.000, botar esse aqui, que em hexadecimal corresponde a 7FFFF. Vou dar um stop. Vou colocar 7FFFF. Vou dar um OK. Vou dar um play. Vou dar ativar o clock automático. Esse é o reset. Você pode ver que a resposta foi FF17. Isso em hexadecimal corresponde a menos 233. A gente vai só conferir a nossa conta aqui, ó. Como eu estava mostrando, o resultado é menos 233 no Python. E por fim, essa lógica aqui, só para finalizar, né? Essa lógica aqui, na verdade esse aqui também não dá por conta desse valor ser positivo, né? Mas eu posso fazer por 1.000. Vou terminar o vídeo por aqui, senão vai ficar muito grande.